Enfim, chegou a hora, tá começando o Mundial de Fórmula 1 nesse fim de semana lá no Bahrein e a gente está gravando esse vídeo antes de qualquer treino livre, classificatório, qualquer coisa. Portanto, a ideia desse vídeo é fazer aquele prognóstico, né? Aquelas previsões que a gente faz todos os anos a respeito da ordem do Mundial de Construtores. Todos os anos não, porque eu nunca fiz, né? Bom, enfim, pela primeira vez vamos fazer aqui no Fórmula 1 esse prognóstico do top 10 do Mundial de Construtores. Se você me segue lá no Instagram, você deve ter visto que eu coloquei um story, tá aqui, bom, tá pequenininho, põe grandão aqui pro pessoal ver, vai. Eu coloquei lá um story que tem um template pra gente brincar de previsão, colocar as 10 equipes que você acha que vão ser as 10 primeiras colocadas no campeonato, em que ordem elas vão terminar nessa temporada de 2021. Além de colocar o meu palpite, eu coloquei lá também o template para você printar e brincar, desafiar os seus amigos, né? Para a gente ver quem é que vai ser a mãe de Ná nesse ano de 2021, aí fazer a melhor previsão a respeito dessa temporada. Então simbora, porque está começando mais um Opinião. Eu vou fazer a minha lista aqui de trás para frente, do 10º colocado no Mundial para o time campeão no Mundial de Construtores de 2021, na minha opinião, na visão que eu tenho agora, antes de começar qualquer atividade de pista nesse Mundial de 2021. Então vamos lá, vamos começar. Eu considero que o 10º lugar vai ficar com a equipe Haas. E por quê? Porque a equipe Haas está vivendo uma draga danada, né? A gente viu que em 2020 foi um ano difícil para a equipe, o carro não era bom, os pilotos não se acertavam com o equipamento, foi difícil desenvolver. E em determinado momento, o milionário Dmitry Mazepin colocou uma grana preta lá e, enfim, está tomando conta de parte do time e para isso colocou o seu filho lá, o Nikita Mazepin, que vai ser um dos estreantes. Então, esse fator da falta de grana, da equipe não ter tido o desenvolvimento, de ser literalmente o mesmo carro do ano passado, apenas com as alterações solicitadas pelo regulamento, e também o fato de serem dois pilotos estreantes, o Nikita Mazepin e o Mick Schumacher, eu considero que a Haas vai penar um pouquinho nesse ano de 2021 e vai ser a última colocada no Mundial de Construtores. O que pode ser também uma boa notícia para o Williams, que nesses últimos anos foi a rabeira, né? Pegou aí o último lugar no Mundial de Construtores, inclusive ano passado não marcou um pontinho sequer, uma baita crueldade para uma equipe que tem uma história tão grande quanto a Williams. Mas esse cenário, né, essa decadência da Williams contribuiu também para a troca de comando. A família Williams deixou o comando da equipe depois de toda a história, praticamente depois de mais de 40 anos de história do time, né? Primeiro com o Frank, depois com a Claire, e o time foi vendido a um grupo de investimentos chamado Dorilton Capital. E esse grupo de investimentos fez um prognóstico aí, um objetivo, né? Colocou um objetivo de em 10 anos colocar a Williams de novo em condição de ganhar campeonatos. Esses 10 anos começam agora em 2021, então eu acredito que não seja necessariamente um ano de grandes reformulações para a Williams, porque até a gente vai ter uma transição de regulamento em breve, né, em 2022, entre um carro totalmente novo, então não faria sentido investir tanto nesse carro de 2021, sabendo que a gente vai ter uma mudança de regulamento em 2022. Mas não deixa de ser o primeiro passo. E com a Haas tão combalida, eu acredito que a Williams pode sim sair da rabeira e subir um pedacinho, subir um passinho, um degrau aí nessa briga no Mundial de Construtores. Até porque eles têm o George Russell, que é um baita piloto, é um dos grandes talentos da nova geração, um cara que eu levo muita fé que um dia vai ser campeão mundial na Fórmula 1. Então, se o George Russell encaixar um dia ali, que tudo der certo, eu acredito que a Williams possa pontuar e sair dessa situação da rabeira do campeonato. Em 8º lugar no Mundial de Construtores, eu coloquei a Alfa Romeo, que é uma equipe que não teve um bom ano em 2020, também sofreu muito com a questão do motor Ferrari, que era um motor muito problemático, com menos potência, mas é uma equipe que não evoluiu tanto em 2020. Mas em 2021, eu não acredito que a situação vá ser tão diferente assim, porque a Alfa Romeo, apesar de estar com um grande investidor por trás também, de ter um piloto campeão mundial, é uma equipe que vive hoje meio que à sombra da Ferrari, né? Então eles precisam primeiro que a Ferrari esteja bem, para depois a Alfa Romeo ser vista como um alvo de investimentos, né? E o Kimi Raikkonen talvez esteja começando a sua descendente. Falar talvez para um cara que tem 41 anos mostra a longevidade do Kimi Raikkonen, né? Mostra o quanto esse cara está em alto nível há tanto tempo. Mas eu acredito que talvez seja o ano que vai começar um pouquinho o declínio do Kimi Raikkonen. E o Antonio Giovinazzi, pelo menos para mim,
nunca foi grandes coisas, nunca me convenceu tanto como piloto. Portanto, eu acredito que a Alfa Romeo vai ficar nessa 8ª posição mais uma vez em 2021. E quem também deve ficar na mesma posição de 2020, na minha opinião, é a AlphaTauri, que fez uma temporada muito boa no ano passado, ganhou corrida com Pierre Gasly, mas está numa situação também um pouco sombra da Red Bull, né? Como sempre foi, não deixa de ser, mas é uma situação que faz com que eles, por exemplo, tenham alguns equipamentos desenvolvidos pela sua própria fábrica lá em Faenza, mas tenha outros que sejam de segunda mão da Red Bull Racing. O quanto isso vai funcionar a gente nunca sabe, né? Cada ano é um ano, então esses equipamentos precisam se conversar melhor e eu acredito que num ano de transição a Red Bull não tenha tantos motivos para investir na AlphaTauri assim. Pode pesar positivamente o fato da Honda investir um pouquinho mais nessa saída dela na Fórmula 1 antes de deixar a Fórmula 1 para fazer um motor competitivo, mas de novo, acredito que isso vai se refletir muito mais na Red Bull do que na AlphaTauri. Lado positivo da AlphaTauri também eu vejo nos pilotos, dois pilotos que eu considero muito bons. O Gasly, além de ser um piloto bom que renasceu nesse ano de 2020, ganhou uma corrida, por mais que tenha sido circunstancial e tal, em algumas situações ele ganhou uma corrida, isso é inegável. É um piloto que está muito casado com o time, né? É um piloto que até seria um pecado a gente olhar ele voltar para a Red Bull agora e exercer o papel que ele já exerceu em 2019. E o Yuki Tsunoda eu vejo como o melhor japonês, potencialmente o melhor japonês da história da Fórmula 1. Essa é uma aposta que eu estou fazendo aqui e que eu acredito que vai dar muito certo sim. Eu acredito que o Tsunoda vai ser um cara que vai dar muitas alegrias para os japoneses e tem alguns colegas jornalistas, como por exemplo o Cássio Cortes, também corrobora dessa opinião. Então eu acredito que o Tsunoda é um piloto que vai se desenvolver muito rápido dentro da Fórmula 1, pode conquistar aí alguns pontos, mas isso não vai ser suficiente para tirar a AlphaTauri da 7ª posição no Mundial de Construtores. Aí a gente chega na 6ª posição e é aí que o bicho começa a pegar, porque aí a gente está falando de cachorro grande, a gente está falando de equipe com muito investimento, e essa briga do segundo, principalmente do 3º lugar até o 6º, é a briga que eu estou mais curioso para ver na Fórmula 1 de 2021, porque tem muita equipe boa, tem muita situação boa, muito cenário legal, muita combinação possível que a gente vai ver aí se desenrolando. Óbvio, tudo na Fórmula 1 muda muito rápido, né? A gente está falando aqui de um cenário de agora, de pré-temporada e tudo mais, e tudo pode mudar no decorrer do tempo, mas hoje, como é que eu enxergo esse top 6? No 6º lugar eu coloco a Aston Martin, que é uma equipe que muita gente coloca muita fé, eu também coloco muita fé e eu devo dizer, inclusive, que a Aston Martin eu vejo como um projeto muito sério, muito mais sério do que foi a Jaguar, por exemplo, que é uma equipe que nunca deu certo, na verdade, né? Uma equipe que só deu certo quando foi vendida para o grupo Red Bull e virou a Red Bull Racing. Mas comparações à parte, né, verde à parte, eu considero que a Aston Martin vai ser sim um projeto bem sucedido, mas não para agora, não nesse primeiro momento, porque está acontecendo uma mudança de filosofia de trabalho em relação ao que vinha da Force India e da Racing Point, que era quase uma coisa de sobrevivência, para uma filosofia de longo prazo. Então a Aston Martin ela deve planejar uma coisa em 3 anos, 5 anos, e isso não vem logo de cara, né? A contratação do Vettel, por sinal, é um sintoma disso, né? Eles trouxeram um cara com muita experiência para liderar um projeto, para construir um projeto, e eu acredito sim na Aston Martin para o futuro como uma equipe muito forte, mas não agora para 2021. Principalmente porque agora a FIA está muito mais de olho nessa questão das cópias. No ano passado a gente brincou tanto com o lance da Mercedes rosa, né? Mas é óbvio que os chefes de equipe ficaram de olho nisso, né? E devem ter tomado as providências junto à Federação Internacional para que a gente não tivesse nesse ano uma Mercedes verde, uma cópia da Mercedes original. Então eu acredito que isso também pode influenciar um pouquinho no desempenho deles, e a minha aposta para 2021 é a Aston Martin na 6ª posição do Mundial de Construtores. Entrando na 5ª posição, eu aproveito para pedir o seu like. Deixa o seu like aqui no vídeo, ajuda quem cria conteúdo original aqui no YouTube, vai? Beleza? Deu like? Ok, vamos continuar. A 5ª posição para mim no Mundial de Construtores de 2021 vai ser da Alpine. Sim, a antiga equipe Renault é a mesma equipe, né? Só houve um rebrand a respeito desse novo investimento de marca que a Renault, que o grupo Renault está fazendo agora como Alpine, o que fez com que o carro ficasse azul, aliás, um azul
belíssimo, um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1 em termos de pintura, sem dúvida alguma, e fez com que eles trouxessem também Fernando Alonso. Muita gente fala para mim assim, pô, mas o Alonso, né, mas ele tá velho. Aí eu respondo, tá, mas ele tá velho, mas é o Alonso. Então a gente nunca pode tirar o Alonso da jogada, né? Ainda mais no momento desse em que o Alonso está tão motivado. Ele chegou querendo se provar, chegou querendo provar alguma coisa. Então, essa história do leão mordido, né? Ele quer mostrar que ele ainda é o grande Fernando Alonso, que saiu da Fórmula 1 meio que pela porta dos fundos, quando deixou a McLaren. Então, esse fator Alonso, mais o investimento do Grupo Renault em cima desse projeto da Alpine, eu acredito que pode sim fazer com que a equipe evolua. A equipe já veio numa crescente no ano de 2020, no finalzinho do ano de 2020, e eu acredito que a Renault possa dar um grande passo agora em 2021. E se tem uma equipe que precisa se recuperar nesse ano, é a Ferrari. A equipe teve um ano horroroso em 2020, foi ali sexta colocada no Mundial. E olha, eu vejo Fórmula 1 desde 1986 e acredito que tenha sido realmente a pior temporada que eu vi da Ferrari, tendo uma estrutura forte. Porque eu já vi temporadas ruins ali no começo dos anos 90, mas a equipe era meio que uma bagunça, né? A equipe hoje em dia é uma equipe muito mais estruturada e mesmo assim a equipe teve uma temporada ruim desse jeito, terminando em sexto no Mundial de Construtores. Então, muito disso está ligado também ao fato de que a Ferrari foi punida pela FIA por uma confusão lá no seu motor, algo irregular que eles detectaram, né? Então, a Ferrari entrou um pouco no modo castigo em 2020. E eu acredito que a Ferrari em 2021 vai sair um pouquinho desse modo castigo, vai se recuperar um pouquinho e pode subir um pouquinho no Mundial de Construtores, mas não a ponto de brigar por título, não a ponto de brigar lá na frente com o Red Bull, com o Mercedes, né? Acredito que não nesse ponto, mas a equipe vai se recuperar um pouquinho em relação ao que teve em 2020, que tinha dois grandes pilotos, o Charles Leclerc e o Sebastian Vettel. Nesse ano de 2021, eles vão ter o Charles Leclerc novamente e o Carlos Sainz, o piloto muito experiente também, que chega para somar muito a equipe, né? E com menos confusões, inclusive, lá dentro, porque o Vettel e o Leclerc se envolveram em algumas confusões, principalmente ali em 2019, e tiraram pontos importantes da equipe. Então esse ambiente também, essa necessidade de recuperação, esse bom ambiente e também a questão da FIA, de repente, não pesar tanto a mão nesse castigo, pode ser que a Ferrari suba um pouquinho no Mundial de Construtores e é a minha aposta para terminar na quarta posição. Chegamos ao top 3 do campeonato do Mundial de Construtores e aí o bicho pega de verdade. A minha aposta para o terceiro lugar no Mundial de Construtores é a mesma equipe que ficou em terceiro no ano passado, a McLaren. Só que tem uma diferença muito grande. No ano passado ninguém acreditava nesse terceiro lugar da McLaren. Foi uma equipe que foi conquistando isso até de forma discreta. Muita gente se surpreendeu no final quando viu a McLaren em terceiro. E isso para mim tem uma explicação. Faltou uma vitória, faltou uma coisa que deixasse mais emblemático, né? A gente viu ali a Racing Point ganhando corrida com o Sérgio Pérez, a AlphaTauri ganhando corrida com o Pierre Gasly, mas a gente não viu uma vitória da McLaren. Talvez se viesse essa vitória da McLaren, o pessoal já percebesse a McLaren como uma equipe mais forte já no ano passado. E agora, em 2021, eles vão ter dois aditivos. Além de terem andado muito bem nos testes de pré-temporada, né, eles trouxeram o Daniel Ricciardo, que é um piloto de primeiríssimo nível para o lugar do Carlos Sainz, e vão ter o motor Mercedes, que é indiscutivelmente o melhor motor da Fórmula 1. Então esse combo faz com que eu acredite muito na McLaren para 2021, muito. Eu cheguei a cogitar aqui colocar a McLaren no segundo lugar no Mundial de Construtores, admito. Mas eu acredito que a diferença em relação a 2020 vai ser uma terceira posição sólida, uma coisa não tão ameaçada pelas outras equipes, né, que eu coloquei atrás, a Ferrari, a Alpine, a Aston Martin. Eu creio que a McLaren vai ser realmente a terceira força desse ano e eu torço muito para isso, inclusive, se concretizar, porque eu torço por uma vitória da McLaren de novo. Eu quero ver Daniel Ricciardo, eu quero ver Lando Norris ganhando corridas pela equipe McLaren. Minha aposta para a terceira posição no Mundial de Construtores em 2021. E aí é óbvio, né? Se eu entregar aqui quem vai ser segundo colocado no Mundial de Construtores, eu entrego também o campeão. Então vão as duas informações de uma só vez. Eu coloco no segundo lugar no Mundial de Construtores a Red Bull Racing e a Mercedes como campeã do Mundial de Construtores. Então vamos lá. Começando pela Red Bull, por que segundo lugar nesse Mundial de Construtores? Eu falei agora há pouco que eu cheguei a cogitar a McLaren em segundo pela questão do motor Mercedes também, da evolução, mas a Red Bull não está para brincadeira, a Red Bull não está descansando enquanto não alcança a Mercedes. Eles estão trabalhando muito, trabalharam muito nesse intervalo entre a temporada de 2020 e a de 2021, desenvolveram muito um novo carro
desenvolveram inclusive junto à Honda um novo motor que será deles a partir de 2022. A Red Bull vai desenvolver esse motor, então eles têm muito interesse que esse motor venha em alto nível para que quando seja feito o congelamento da FIA, esse motor esteja andando muito rápido, seja um motor confiável, potente, né? Um motor muito forte. Então eu acredito que a Red Bull vai dar um salto de qualidade sim. A ponto de incomodar a Mercedes? Talvez não. Eu não acredito que seja um salto ao ponto de tirar o título de construtores da Mercedes. Mas a gente vai ter que ficar muito de olho na Red Bull, porque em 2021 rolou uma diminuição de pressão aerodinâmica no assoalho. Então as equipes perderam um pouco de pressão aerodinâmica e a Mercedes vai ser muito prejudicada por isso, porque um dos grandes trunfos dele estava exatamente nisso, tanto que os pneus da Pirelli sofriam muito. A gente viu aquela imagem do Hamilton chegando com o pneu estourado no final. Isso também se dá muito ao fato do downforce da Ferrari, do downforce da Mercedes ser muito forte, né, em 2020. Então, com essa retirada do downforce, um pouco de downforce, eu acredito que a Red Bull vai ser mais equilibrada. O Adrian Newey trabalhou muito, projetista Adrian Newey trabalhou muito nesse carro. Nos testes ele foi muito mais estável, o Sérgio Pérez andou muito bem também, e o mexicano Sérgio Pérez pode ser também um fiel na balança nessa disputa pelo Mundial de Construtores aí, porque ele vai ser um piloto muito bom, muito rápido, muito forte. Eu acredito que vai andar muito perto do Verstappen e principalmente somar pontos importantes para a equipe. A equipe vai ter 2 pilotos somando pontos para o Mundial de Construtores. Então a minha aposta para o segundo lugar é a Red Bull. E pronto, né? Chegou a campeã, Mercedes. Mais uma vez, né? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8ª vez da Mercedes como campeã mundial de construtores. E provavelmente com o 8º título mundial do Lewis Hamilton, pelo menos é o que eu acredito. Eu não vejo a Mercedes tão forte como esteve em outros anos. Eu não vejo a Mercedes tão dominante a ponto de botar um segundo e meio na concorrência como já fez em outras épocas. Mas é a Mercedes, né? A Mercedes continua com essa estabilidade que vem desse domínio desde 2014. Isso cria um ambiente estável, cria uma possibilidade, inclusive, de você já trabalhar em projetos futuros. Então, no final do ano passado, a gente tinha dentro da Mercedes uma equipe trabalhando no projeto de 2020 para terminar o campeonato, outra trabalhando no carro de 2021 e outra já projetando o carro de 2022. Eles têm essa capacidade técnica, esse corpo técnico muito competente, muito grande e muito investimento. Então, a Mercedes é uma equipe que pode talvez nem começar tão bem a temporada em relação ao que foi em outros anos, mas pode se recuperar. Eles têm essa capacidade de recuperação ao longo do ano, né? E Milton, né? Milton tá lá, o pai tá on, como o pessoal fala, ele tá louco para ganhar esse 8º campeonato. Então eu acredito muito na Mercedes como campeão do Mundial de Construtores e o Hamilton campeão do mundo entre os pilotos. Agora que você já viu o meu palpite sobre o top 10 do Mundial de Construtores, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários o seu top 10 e se quiser compartilhar isso com seus amigos, vai lá no meu Instagram, pega esse template que eu coloquei nos stories, printa e marca lá os seus amigos e marca as equipes que você considera que vão ser o top 10 da Fórmula 1 nessa temporada. Um forte abraço e bom fim de semana!